Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bem interessante que eu li recentemente aí sobre fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel e qual destes dois fazem mais parte do momento ao qual estamos vivendo para começar a analisar melhor e a investir melhor. No cenário atual em que estamos com a taxa Selic a 10,5%, sendo influenciados por muitas notícias negativas, positivas no nosso governo, cenário macroeconômico, quais fundos imobiliários e quais subsetores precisamos começar a investir, a aumentar posição? Qual destes setores dos fundos imobiliários estão sendo mais prejudicados? Essa reportagem é bem interessante. Eu vou ler aqui na íntegra com vocês e, após isso, a gente vai analisar um pouco alguns fundos imobiliários que apresentam um bom desconto. Fundos imobiliários bons, fundos imobiliários grandes e fundos imobiliários que têm aí um portfólio gigantesco. E aí vale a pena a gente trazer aqui no vídeo, trazer aqui no canal, para que você também enriqueça mais o seu conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Um fato interessante que eu acabei esquecendo para falar para vocês é que eu estou de casaco porque está muito frio aqui. Aqui na cidade está chovendo bastante e eu estou com bastante frio, então pulei um pouco o meu uniforme de camisa preta e trouxe um casaco. Espero que vocês aí também estejam bem agasalhados, tá bom? Vamos para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar um pouco da minha carteira de investimentos e a alocação de cada setor que eu tenho, tá bom? Vem para cá. O meu patrimônio voltado em junho, né, é a carteira de investimentos que eu uso, o meu gerenciador no MyProfit, tá aqui. Eu tenho Fiagro, ações e fundos imobiliários. O que eu gosto de mostrar para vocês é a porcentagem. Eu tenho uma porcentagem, uma participação bem interessante nos fundos imobiliários. 54,66% da minha carteira hoje está alocada em fundos imobiliários. 30% em ações e 15% em fiagros. Ainda estou estudando bastante os FIINFRAs. Vocês já ouviram falar deles? Se não ouviram falar, aqui no canal logo logo vocês vão ouvir falar. Os FIINFRAs são fundos de infraestrutura. Eles investem em subsetores como construção, saneamento, energia, setores específicos. Então, eu estou estudando bastante para trazer uma escolha aí logo logo na minha carteira para diversificar mais ainda a minha carteira com foco em receber dividendos e crescimento, né? Então, nós temos aí uma porcentagem bem interessante em fundos imobiliários, né? Sendo a maior posição em minha carteira de ativos. Eu vou mostrar para vocês onde se encaixa esses ativos aqui. A gente destrincha os fundos imobiliários, nós conseguimos ver que eu tenho posições em fundos imobiliários, imóveis, industriais e logísticos. É o meu maior posicionamento. Dos 55% de toda a minha carteira que está alocada em fundos imobiliários, 35% está em imóveis industriais e logísticos, 21% em papéis, 13% em mistos, 12,78% em shopping centers, 10% em lajes corporativas e 6% em fundos de fundos. Eu tenho pouco posição em fundos de fundos, né? É uma posição pequena que eu preciso aumentar um pouco mais. Estou comprando recentemente, fiz uma compra no BCFF11. Acredito muito que fundos imobiliários também, de fundos imobiliários, o SOF faz parte de um perfil de investidor bem diversificado. Tenho também que melhorar um pouco mais nas lajes corporativas. Também só tenho um ativo de lajes corporativas. Shopping centers está indo bem. A minha média é manter aí desses 6 tipos de setores aqui, eu manter no mínimo aí uns 25 a 20% em cada um. Cada um não, né? 25 a 20% nos melhores e 10 a 12 em outros, tá bom?
Então essa é a minha estratégia que eu tenho para até o final do ano. Nós temos aí mais 6 meses, se Deus quiser, para continuar fazendo a nossa meta, investindo, reinvestindo, trazendo mais investimentos, fazendo renda extra para aumentar mais ainda a nossa carteira, tá bom? E agora eu vou trazer para vocês a reportagem, a qual me fez refletir um pouco e aí querer trazer esse vídeo para vocês também. Prometo para vocês que essa reportagem eu vou ler na íntegra, mas eu vou trazer fatos resumidos para que a gente não fique tão longo o vídeo, tá bom? E já começo aqui falando que fiz de papel ou tijolo. Estudo da XP mostra o que fica melhor com interrupção de cortes da Selic. Todos sabem, né? Eu trouxe um vídeo recente sobre a taxa Selic e o que está acontecendo com relação à manutenção da taxa. Numa votação anterior à que tive agora, tivemos uma divergência lá do Copom. Alguns votaram para manter, alguns votaram para cortar 0,25, outros votaram para manter a taxa. E houve essa divergência. Nessa votação agora recente, houve unanimidade. Isso quer dizer que eles estão alinhados para com o foco em manter a taxa. E provisionalmente acontece aí de haver apenas mais um corte até o final do ano. Nós temos ainda algumas reuniões a seguir. Então, com base nessa taxa Selic se posicionando a 10,5% ou a 10% ou a 10,25%, não era o que o mercado esperava até o final do ano, tendo em vista que os juros rotativos, os aluguéis, construção, o crédito imobiliário, parcelamento de cartão de crédito, tudo isso é afetado. Até querendo ou não, o nosso IPCA também. Então, com base nessas informações, a gente tem que se posicionar, escolher bem os ativos, porque com base nisso, o mercado já precifica um futuro posicionamento do Copom mediante a essas reuniões anteriores. Então, a gente precisa também acompanhar o mercado, senão a gente fica para trás e acaba perdendo dinheiro. Eu vou continuar lendo aqui para vocês entenderem. Relatório avalia que a manutenção da taxa básica de juros em 10,5 pode significar um bom patamar na distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Beleza, aí continuando aqui. A interrupção do ciclo de corte da taxa básica Selic em 10,5 ao ano vai levar os holofotes de volta para os fundos de investimentos imobiliários, conhecidos como fundos de papel. Ou seja, lembra que eu falava muito aqui no canal no início do mês retrasado, no mês de maio ou no mês de abril. Falava muito, fundos imobiliários de tijolo são o auge, é ali que a gente precisa alocar capital, porque com a queda da taxa Selic eles vão melhorar. E agora inverteu, para você ver que o mercado ele é oscilante. As decisões são oscilantes. Então, hoje, com o mesmo patamar da taxa Selic se mantendo a 10,5% ou 10%, acontece que ainda os fundos imobiliários de papel têm os holofotes. Ou seja, que alocam em papéis de dívida em empresas de setor. A conclusão está em estudo divulgado hoje pela chefe na área de fundos listados na XP, Maria Fernanda Violati. Então, a gente vai ler um pouco do estudo dela. Historicamente, os fundos imobiliários, os FIIs, apresentam correlação negativa em relação aos movimentos da Selic. Quando a taxa cai, eles têm performance melhor. E quando ela sobe, pior. Eu vou deixar na tela aí para vocês, eu trouxe no vídeo anterior da taxa Selic, eu vou deixar na tela de novo para vocês esse gráfico. Vocês estão vendo aí. Segundo o relatório de Violati, no ciclo de afrouxamento monetário anterior, entre 2018 e 2020, quando a Selic caiu em 6,5%, chegou a 2% ao ano. O IFIX, índice de referência dos segmentos de fundos imobiliários, teve avanço de 27%, setembro de 2018 a agosto de 2020. Entre março de 2016 e de 2018, período em que a taxa básica caiu de 14,25% a 6,5%. O índice subiu 71%. Então vocês conseguem observar o seguinte: o IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários, e a Selic, eles nunca vão equiparar-se, eles vão ter essa oscilação. Então, quando há uma alta na Selic, nós temos aí uma contrapartida, uma queda no IFIX. Quando há uma baixa na Selic, nós temos em contrapartida uma alta no IFIX. E assim vai variando, de acordo com o mercado. De março do ano passado, quando a possibilidade de Selic começa a cair, começou a ficar mais clara, até agora o IFIX já sobe 17%. A previsão da XP é de maioria do mercado e de que a Selic encerre o ano a 10,5%.
portanto, sem novos cortes até o fim do ano. Aí vem a opinião aqui. No caso dos fundos de papel, o segmento costuma apresentar menor sensibilidade e caráter mais defensivo aos movimentos da taxa Selic de juros. Sendo assim, em contextos de maior incerteza para o segmento imobiliário, os fundos de recebíveis tendem a apresentar menor volatilidade e, consequentemente, melhor performance. Já os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, conhecidos como os fundos de tijolo, afirma a executiva, são mais expostos aos movimentos da taxa básica e a cenários de política monetária mais restritiva. Esses fundos imobiliários vinham obtendo maior atenção na bolsa de valores desde que começaram os cortes na Selic no ano passado. Como eu falei para vocês, quando houve o início dos cortes da Selic, os fundos imobiliários de tijolo começou aquela situação, todo mundo indicando, pessoal, fundo de tijolo é a hora. Fundo de tijolo é a hora. É aqui que você vai ganhar dinheiro. É aqui que você vai ganhar dinheiro. Por quê? Os fundos de tijolo estão em contrapartida aos fundos de papel. Numa alta da Selic, os fundos de papel ganham. Numa baixa da Selic, os fundos de tijolo ganham. Então é essa a estratégia que você precisa entender. Você precisa movimentar capital e aí entra a diversificação de investimento. Vocês têm que ter diversificação de investimento. Vocês têm que ter diferentes setores e subsetores dos fundos imobiliários para você não sofrer mediante a crises, a corte da taxa de juros, ao aumento da taxa de juros, porque você precisa diversificar. Daí a importância, e eu volto a ressaltar, diversificação de patrimônio. Vocês precisam ter, principalmente em fundos imobiliários. Por exemplo, em 2023, considerando apenas os fundos de tijolo do IFIX, a alta foi de 19%, conforme mostra o estudo, enquanto os de papel subiram 10%. Em 2024, os desempenhos se inverteram diante da piora nas expectativas e recente abertura de curva de juros real para menos 2% de tijolo e 3% de papel. Daí a gente começa a ver a queda nos fundos imobiliários de tijolo e um pouco de estabilidade nos fundos imobiliários de papel. Por quê? O mercado está entendendo que a taxa Selic vai continuar na mesma. Não vai haver o corte como previsionado no início do ano. Tendo em vista isso, os fundos imobiliários de tijolo e papel acabam sendo reprecificados novamente. E você que não está informado com base nisso, você acaba tendo uma visão errada, deturpada e cortada do que está acontecendo de verdade no mercado. Daí a importância de você estar no grupo do Telegram. Eu sempre vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Meu grupo do Telegram lá, a gente conversa bastante, eu troco uma ideia com vocês, mando muitas postagens, mando áudio, mando vídeo, falo bastante sobre os cenários que estão acontecendo no país e no nosso índice fundos imobiliários e na B3. Então, vocês que não fazem parte do grupo do Telegram, clica lá no link abaixo aqui no vídeo e entra, faz parte dessa comunidade para a gente trocar uma ideia melhor. E com base nessas informações, pessoal, eu vou trazer alguns fundos imobiliários para a gente junto analisar e verificar se essa teoria não é verdadeira ou não. Por quê? Fundos imobiliários de tijolo estão caindo, fundos imobiliários de papel estão mantendo estáveis com relação aos fundos imobiliários de tijolo. Então, são essas estratégias que você precisa ter. Não é só botar o dinheiro lá e esperar. Você precisa olhar sua carteira, avaliar seu patrimônio, estudar os ativos, verificar os relatórios, daí a importância de ler relatórios, assistir os vídeos aqui do canal. Eu sempre estou trazendo informações pertinentes aos investimentos. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai analisar é o HGLG11. Recentemente, ele teve uma queda bem bruta. Nós estamos aí sendo negociados aos seus pares de mínimas. O HGLG11, um dos maiores fundos imobiliários do índice FIX, está sendo negociado nas suas mínimas, pessoal, mínimas. Tem um fato bem interessante que foi sexta-feira, aconteceu, vou tentar deixar na tela, afetou alguns fundos imobiliários, não só o HGLG11, mas bem como esses outros que estão na lista aí, né, voltado para uma situação que aconteceu no ETF, mas o HGLG11 sendo negociado a R$ 156,38 é uma oportunidade. Até porque faz muito tempo que não víamos o HGLG11 com PVP descontado. Nós temos aí um fundo imobiliário de 5,2 bilhões de reais com seu PVP descontado. Isso é muito, muito incrível. 472 mil cotistas, o HGLG11 é um fundo imobiliário bem grande. Anunciou recentemente dividendos aí, né, de R$ 1,10. O fundo imobiliário é antigo no índice FIX, antigo demais, desde 2016. Esse fundo imobiliário está aqui, né, acompanhando o crescimento e ele vem tendo um ótimo desempenho.
né? Ele é um dos fundos imobiliários aí que mantém uma volatilidade bem interessante. Vocês veem aqui, ó, uma coisa atualmente boa. E isso que a gente quer nos fundos imobiliários. A gente não quer altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas. Isso são as ações que tem. Os fundos imobiliários são para pagar dividendos, isentos de imposto de renda e manter-se uma volatilidade ok, manter-se um segmento aí tranquilo. O próximo fundo imobiliário, pessoal, também dessa lista é o XPLG11. Como eu mostrei para vocês relacionado ao HGLG11, houve essa movimentação no ETF que tinha o HGLG11, o XPLG11 e outros fundos imobiliários, e houve essa movimentação, sendo negociado a R$ 97, pessoal. R$ 97. O HGLG11 saiu de 115 para R$ 97, aí uma queda em 12 meses de 13%, e só nesse mês quase 6% de queda, afetando aí o seu PVP. O HGLG11, um fundo imobiliário de tijolo, com mais de 2 bilhões de reais de valor de mercado, quase mais de 3 bilhões de reais em valor patrimonial, está com PVP de 0,87%. Lembro e volto a ressaltar, esse vídeo não é indicação de compra ou de venda. Não estou trazendo para você comprar ou vender, estou trazendo para você estudar, analisar, assim junto comigo. Por quê? O conteúdo aqui é de caráter educativo, com pretensão alguma de influenciar você a tomar a decisão de comprar ou vender um ativo, voltado para que você tenha mais estratégias, melhore mais o seu desempenho. O XPLG11, pessoal, é um fundo imobiliário bem interessante. Tem em caixa mais de 333 milhões de reais, 343 mil cotijas e recentemente anunciou 0,78 centavos de dividendo com base na sua cotação base de R$ 104 reais. Imagina quem comprou a R$ 97 reais. O quão vai aumentar a porcentagem de cotação dos dividendos. E fechando a nossa análise de fundos imobiliários de tijolo, o BTLG11, né? Um fundo imobiliário bem interessante da BTG Pactual, sendo negociado também nas suas mínimas, pessoal. Incrível, né? Todos os fundos imobiliários que eu trouxe aqui de tijolo negociados nas suas mínimas, é um 9,58% de dividend yield, tendo uma queda em 12 meses de 4,57%. O BTLG11 também está sendo negociado ao seu preço descontado, 0,96% no seu PVP. Atualmente, seu valor de mercado é 4 bilhões de reais e tem um valor patrimonial por cota de 4,3 bilhões. 328 mil cotistas anunciou recentemente dividendos de 0,76 centavos. E agora, um fato interessante, eu vou trazer para vocês, tem um comparativo, alguns fundos imobiliários de papel, para a gente fazer essa comparação e verificar também essa movimentação neles. GHF11, ó, fundo imobiliário de papel, da Valora, sendo negociado a 8,90 em crescimento de 1%. Uma queda em 12 meses de 5,42, mas nesse mês vem crescendo. Um dividend yield de 13,82%, está se negociando bem perto das suas mínimas, claro, mas vem tendo crescimento. Está descontado com 0,97% do 0,97% do seu PVP, possui mais de 400 mil cotistas. O VGHF11 é um fundo imobiliário bem interessante e está crescendo bastante também. CPTS11, fundo imobiliário também de papel, da Capitania Securities, R$ 8,21, está crescendo 0,12 nesse final de semana, nessa sexta-feira, né? Negociando a 7,75 suas mínimas, 8,89, então está mais próximo das suas máximas do que das suas mínimas, 10,72% de dividend yield, 0,86 crescendo nesse mês. O CPTS11 vem apresentando um resultado diferente dos fundos imobiliários de tijolo, né? 0,92% de PVP, bem descontado, mais de 2,6 bilhões de valor de mercado, mais de 2,8 de patrimônio e 389 mil cotistas. Vocês observaram um fato bem interessante, que os fundos imobiliários que eu trouxe até agora são fundos imobiliários gigantescos em número de patrimônio em cotistas. Fundos imobiliários esses que trazem uma maior confiabilidade para o investidor. Eu não tenho só essas análises, esses critérios que eu preciso bater para começar a investir em fundos imobiliários. No entanto, já trazem uma maior sensação, né, de segurança. Você investir em um ativo que tem mais de 5, 4, 3 bilhões de reais em patrimônio, em valor patrimonial, investir em ativos que têm mais de 300 mil cotistas investindo com você, investir em ativos que trazem um resultado, que tem um histórico, que estão no índice fixo há mais de 7, 5, 6 anos. Esse tipo de segmento é um segmento que você precisa analisar. Daí eu sempre falo,
Investir é diversificar. Você precisa diversificar o seu patrimônio, porque em momentos assim é a hora de você começar a rever os seus conceitos, porque lá no início do ano, quando a gente já estava precificando a taxa Selic para cair, a gente já estava se movimentando para fundos imobiliários de tijolo. Tanto até que vocês veem que a minha carteira hoje está mais focada em alguns fundos imobiliários de tijolo. Agora a hora é outra. É fundos imobiliários de papel. Por quê? Até o final do ano, provavelmente, dependendo do que aconteça, a taxa Selic não vai cair ou vai se manter a 10%. Então a gente precisa estar analisando também agora, mudou a chave para fundos imobiliários de papel. E o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, era um pouco mais das minhas estratégias, um pouco do que eu estou estudando, buscando e melhorando. As notícias que eu li eu achei muito interessante, tinha obrigação minha de trazer para vocês, tanto para agregar e até ajudar mais ainda nos seus investimentos, tá bom, pessoal? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, eu peço que se inscrevam no canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas estarem vindo no canal, assistindo e se informando, tá bom, pessoal? Forte abraço, bom final de semana e vamos juntos, rumo à independência financeira.